Henker que vive duas vezes. Capítulo 793 Deus Ex Machina, 4. Aba. Cha Jeong-woo fechou o diário. Jeong-woo fechou os olhos, imerso em pensamentos, e depois os abriu novamente. Cha Yeon-woo, meu irmão gêmeo, o Rei Negro, mal-humorado, soldado, acumulador, Rei das Sombras, Rei da Morte e Rei dos Deuses. Dragão divino demoníaco gigante. Parece que minha memória ainda está intacta. Jeong-woo sabia que era graças à sabedoria que acumulou ao longo dos anos. Ele esteve perto de perder a memória várias vezes também. Ele conseguia se lembrar da existência do Rei Negro, mas esqueceu o nome de Yeon-woo como se estivesse obscurecido por alguma coisa, assim como o nome de Yeon-woo estava marcado na torre. Jeong-woo se esforçou bastante para tentar se livrar do que escondia o nome de Yeon-woo. Os acontecimentos ainda estavam frescos em sua mente. E agora? Também tinha sido perigoso. No momento em que a última página caiu, foi como se algo também tivesse caído de um canto de sua mente. Se o pedaço que caiu não fosse tão grande, ele nunca teria notado. Felizmente, Jeong-woo já havia aprendido uma maneira de recuperar o que estava faltando caso algo assim acontecesse. Ele vasculharia todas as suas lendas e descobriria o que estava faltando. Depois recuperaria sua memória de acordo com as pistas do contexto. Sua peça que faltava foi devolvida. Sua percepção do Rei Negro tornou-se mais forte. No entanto, Cha Jeong-woo sabia que esta era apenas uma solução temporária. Esse risco ocorreria novamente já que as prateleiras que simbolizavam Yeon-woo estavam completamente vazias. Não, as próprias prateleiras também estavam desaparecendo. Assim como Jeong-woo não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre o demônio celestial na biblioteca Shangong, não havia mais nenhuma informação sobre o Rei Negro. Agora, ele era a única pessoa que se lembrava dele. Ele tinha que manter essas memórias de alguma forma. Se ele estivesse contando o mundo abaixo dele, havia Edora também. Mas, ele não sabia por quanto tempo ela seria capaz de manter suas memórias, já que era mortal. Parece que a única coisa que posso fazer é esperar agora. Cha Jeong-woo refletiu sobre suas emoções avassaladoras. Depois que a última página caiu, o tempo continuou a fluir. O destino do executor e do oponente ainda estava em andamento, mas o fim não chegou. Para ser exato, passou por eles. Cha Jeong-woo percebeu que Yeon-woo havia assumido completamente o controle do Rei Negro. Ele se tornou o único ego. Droga, como ele pensou em engolir tudo isso? Eu me pergunto se seu estômago explodiu. Embora Yeon-woo tivesse se tornado o Rei Negro completo, provavelmente demorou um pouco para transcender. Em primeiro lugar, o plano de Yeon-woo era transcender para poder escapar dos limites do Rei Negro. O problema era que não havia nada que Jeong-woo pudesse fazer por ele. Posso ajudá-lo a transcender? Yeon-woo disse a Jeong-woo para não esquecê-lo, então Jeong-woo se lembrou dele. No entanto, em algum momento, Jeong-woo começou a pensar que ele poderia ajudar seu irmão de outras maneiras. A partir de então, Cha Jeong-woo dedicou tudo de si à pesquisa do Rei Negro. Ele examinou os sonhos e a roda induzidos repetidas vezes pelo demônio celestial e pelo Rei Negro, bem como pelos registros do Monte Mero que existiam desde a criação do universo. Felizmente, não foi muito difícil investigar porque ele estava nos registros akashicos, um local onde todos os registros eram coletados. Em vez disso, demorou muito tempo para classificar as informações porque havia muitas delas. No entanto, Jeong-woo tinha todo o tempo do mundo e estava familiarizado com essas tarefas porque era bibliotecário há muito tempo. Você está examinando as verdades esquecidas do passado. Você descobriu o segredo da criação dos céus e da terra. 56, 57, 61%. Você descobriu os mistérios da criação do universo. 72, 73, 80%. O sol do dia, Eros, brilha sobre todos os universos com mais brilho do que nunca. Você está ganhando uma nova divindade. Então, Jeong-woo finalmente encontrou a pista que procurava. Ovo. Como ele estava pensando no Rei Negro como um ser semelhante ao demônio celestial todo esse tempo, ele ficou mais do que chocado. O Rei Negro era um ovo. Jeong-woo se perguntou por que não pensou nisso antes. Como o Rei Negro era um ser conceitual, ele poderia ser categorizado como um objeto. O Rei Negro, Egos, pai dos deuses do outro mundo. E todas essas palavras fizeram Jeong-woo confundir o Rei Negro com o que ele realmente era. Era por isso que os estereótipos eram perigosos. Mas como resultado, Jeong-woo conseguiu chegar a uma conclusão simples. O Rei Negro era um pássaro que ainda não havia nascido. O ovo era tão grande e firme que ninguém o percebeu, mas talvez estivesse esperando para ser aberto antes mesmo de o universo ser criado. O pássaro simplesmente não conseguiu sair da casca porque ela era muito grossa. Todos os egos dentro dele foram capazes de se tornar o pássaro. Por que os executores que levaram os mundos ao seu fim permaneceram como demonismos? Será que o universo queria que o ressentimento deles fosse usado como uma fonte ilimitada de energia? Jeong-woo pode estar errado, mas decidiu aceitar como tal. Se ele pudesse entender assim, poderia haver algo em que ele pudesse ajudar Yeon-woo daqui. Claro, Jeong-woo não conseguiu quebrar a casca de Yeon-woo de fora. Não importa quanta sabedoria Jeong-woo tenha obtido, mesmo que ambos fossem imperadores, o demônio celestial e o Rei Negro estavam em um nível totalmente diferente. Mas deveria ser possível enfraquecer a casca para que ele pudesse quebrá-la. Nesse caso,
O método era simples. Jeong-woo deixaria muitos recordes e conquistas para o mundo perceber seu irmão. Quando fossem apagados, ele os reescreveria e, se fossem alterados, ele os desenvolveria ainda mais. Quanto mais próximo ele se aproximasse dos sonhos e da roda, mais fina se tornaria a concha que cercava o Rei Negro. Então, ele encontrará uma maneira de fazer um buraco na casca. Mas se eu conseguir encontrar esse buraco rapidamente. Jeong-woo sabia que teria que sair da biblioteca Shangong para isso, já que restaurar os registros perdidos de Yeon-woo não era uma tarefa fácil. Mas o problema é que ele não conseguiu renunciar ao cargo de bibliotecário. Ele estava com medo de quanto trabalho o aguardaria quando voltasse. Vou fazer Young fazer isso comigo. Com isso, Jeong-woo abriu suas Sky Wings pela primeira vez em muito tempo e abriu a porta para o mundo exterior. A bibliotecária está tentando sair. O sol do dia, Eros, nasce novamente. Sua vontade de mudar o mundo é poderosa. A separação dos céus e da terra é ignorada. As leis da causalidade são ignoradas. Erro, as leis da natureza estão gravemente danificadas. Aviso, uma interferência da verdade é tentada. O supressor, o demônio celestial, ignora todos os erros. As leis da natureza e a verdade do universo começaram a girar mecanicamente. Uma nova divindade foi adicionada. Título divino, Deus Ex Machina. Você ainda está olhando para o céu? Fante coçou a nuca enquanto olhava para Edora, que estava parada no penhasco mais alto de sua aldeia enquanto olhava para o céu noturno novamente. Ele não sabia como se sentir em relação às ações estranhas de sua irmã. A princípio, Fante achou que era apenas uma fase. Assim como todos os irmãos do mundo, ele não tinha ideia de como sua irmã mais nova se sentia. Porém, a partir de algum momento, Edora começou a falar menos e a olhar para o céu por horas com seu insight. Então ele ficou preocupado. Ela provavelmente poderia cuidar de si mesma. Mas como irmão, era natural que ele se preocupasse com ela. Edora apenas sorriu para Fante. Mas o sorriso dela parecia tão triste que o coração de Fante ficou mais pesado. O que há aí para você olhar tão atentamente? Fante sabia que Edora não responderia. Ela nunca fez isso. Não importa o quanto ele perguntasse, ela não responderia. Ele pensou que seria o mesmo desta vez também. Mas hoje algo deve ter sido diferente. Pois Edora deu uma resposta, ainda que curta. Meu marido. O quê? Você tinha um namorado? Você nunca namorou em todo o seu. Prisioneiro de guerra. A bochecha de Fante encontrou o punho de Edora no meio da frase. Edora afastou as mãos e respondeu, na minha imaginação. Fante queria dizer muitas coisas porque se sentia injustiçado, mas não conseguiu porque Edora parecia desconcertada. Ele continuou a resmungar interiormente. Tudo bem, faça o que quiser. Você pode sentir dor no pescoço se continuar olhando para cima assim, então tome cuidado. Sabendo que continuar nesse assunto só lhe causaria dor de cabeça, Fante deu 2 tapinhas no ombro de Edora. De repente ocorreu a Fante que essa ação era familiar, e ele inclinou a cabeça. Alguém havia feito isso com ele no passado, mas ele não lembrava quem. Não é o papai. O ex-rei apenas o provocou e o fez sofrer. Ele não era do tipo que o confortava assim. Parecia que alguém mais próximo e especial do que ele tinha feito isso. Então era a mãe dele? Mas a mãe deles também estava sempre ocupada. Então ela não era exatamente uma mãe afetuosa. Ele se perguntou quem poderia ser, então. Provavelmente não é tão importante. Fante não pensou no assunto por muito tempo. De qualquer forma, ele não gostava de pensar muito profundamente em qualquer coisa. Se fosse realmente importante, isso lhe ocorreria novamente mais tarde. Assim, Fante desceu o penhasco. Edora observou Fante sair e suspirou. O cérebro dele também deve ser todo músculo. É por isso que ele sempre esquece. Tenho certeza de que foi uma lembrança especial para ele também. Claro, não era um problema que pudesse ser resolvido com alguma irritação, então ela não se incomodou em falar sobre isso. Esta foi a razão pela qual Edora falou cada vez menos recentemente. Edora fez tudo o que pôde para fazer Fante se lembrar. Ela disse-lhe repetidamente que havia alguém que os observava e que o rei marcial tinha um terceiro discípulo. No entanto, Fante sempre esquecia. Ele pareceu se lembrar a princípio, mas não durou muito. Ele provavelmente também não queria esquecer. Acontece que o mundo o fez esquecer, como se fosse natural. Morte absoluta. Edora pensou que esta poderia ser a adivinhação que sua mãe, a médium psíquica, havia mostrado a ela como o destino de Yeon-woo há muito tempo atrás. Se todos os vestígios dele fossem apagados e ele fosse esquecido por aqueles que são especiais para ele, isso seria uma verdadeira morte absoluta. No entanto, Edora tentou se lembrar dele mesmo que o mundo não o fizesse. E ela esperou. Mensagem. Farei uma visita em breve. Desculpe. Edora ainda manteve a mensagem que Yeon-woo lhe enviou em um lado de sua visão. Ela esperou 10 anos. Então o que seriam mais alguns? Apenas espere. Quando você voltar, farei com que você se arrependa. O tempo continuou a fluir depois disso. As estrelas no céu noturno giraram. A primavera chegou. O verão chegou. O outono foi embora e o inverno desapareceu. Então, a primavera voltou. As estações mudaram inúmeras vezes, mas Edora sempre voltava ao penhasco à noite e olhava para o céu noturno em mudança. O irmão imaturo de Edora, Fante, teve filhos, e esses filhos tiveram seus próprios filhos.
Os olhos brilhantes de Edora estavam agora cheios de sabedoria e as costas de sua mão mostravam-lhe os traços do tempo. O céu noturno que ela observava todas as noites agora estava acompanhado por uma cadeira de balanço que o bisneto de Fante havia comprado para ela. O bisneto de Fante, que tinha o mesmo nome dele, olhou para Edora e achou que ela ainda estava linda. Vovó, vovó. Sim, meu cachorrinho. Sobre o que você está tão curioso? Eu não sou um cachorrinho. Tudo bem, cachorrinho. Então, o que é? Ei, já tenho 10 anos. O menino fez beicinho de frustração, mas logo agarrou sua bisavó e fez uma pergunta. O que você está olhando, vovó? Não há nada no céu, exceto estrelas. Não estou olhando para as estrelas. Então, velhas memórias. Devo contar a você o que fiz quando era jovem? Sim, eu quero saber. As rugas ao redor dos olhos de Edora enrugaram-se e, enquanto ela continuava a contar suas histórias, os olhos de seu jovem bisneto brilhavam. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.